Olá, você está no podcast Viagem com Vida. E aqui eu recebo pessoas que têm histórias, métodos e experiências que transformam vidas. E hoje vamos falar sobre inteligência emocional, saúde mental, depressão e comportamento humano. E para essa conversa, eu recebo uma profissional com mais de 30 anos de experiência e uma trajetória voltada e dedicada ao estudo e ao cuidado da mente humana. Doutora Alci Cabral. Seja muito bem-vinda, doutora Alci. É um prazer te receber aqui hoje no podcast Viagem com Vida. Muito obrigada, André. E é para mim também um prazer estar no teu podcast e estar também falando sobre um assunto tão importante para a saúde integral do ser humano. Que gracinha, Alci. Mas me conta uma coisa, antes de começarmos mesmo, eu quero saber um pouquinho mais sobre quem é a Alci sem ser a psicóloga. Bom, minha trajetória de vida, né, foi muito direcionada à minha vida profissional. Eu tenho 3 filhos, 6 netos e procuro ter uma vida muito dinâmica. O autocuidado, para mim, é uma prioridade e um direcionamento de vida. Ser feliz e estar realizada é um propósito e um comprometimento. Então, Alci Cabral, hoje, o profissional e o pessoal é um comprometimento ligado ao propósito de vida. Eles se interlaçam, né? Interlaçam e a minha realização profissional é estar vivendo o que eu falo, o que eu oriento. Então, levar ao ser humano a possibilidade de minimizar seus sofrimentos e os seus sentimentos é meu maior objetivo. E para isso, eu pratico na minha vida também, no dia a dia, uma consciência maior, a busca dessa consciência, uma rotina de vida onde eu cuido do corpo, da mente, do espírito, das interrelações, da relação familiar, da relação com os amigos. Então, esta é a Alci Cabral. Esse todo, eu não consigo Separar, né, Alci? Separada. Mas então me conta, como que a psicologia entrou na sua vida? Bom, eu tive o privilégio de muito cedo, muito nova, bem jovem, identificar que o comportamento humano era algo que me fascinava. E tive familiares, meus pais eram muito voltados à busca do autoconhecimento. Quando bem nova, eu era adolescente, meu pai e minha mãe já faziam parte do Provida, eram Rosa Cruz, então já buscavam movimentos em que levava a busca do autoconhecimento. Sim. Então, era algo natural voltar para esse cuidado. Bem nova, quando foi para decidir qual era o curso, a formação, era psicologia, não poderia ser outra coisa. E foi na faculdade, logo no início, uma identificação muito grande, um prazer de estar estudando sobre o comportamento humano, identificando cada dia a importância de conhecer e aprofundar cada vez mais. Então, o período da faculdade, o estar fazendo estágio no hospital psiquiátrico, estar próximo da saúde mental, era como uma coisa, não era uma dificuldade, não era um esforço, era um prazer. E isso acompanhou minha vida estudantil e assim que eu me formei, imediato eu já comecei também a trabalhar, e cada momento do meu trabalho era um desafio. No período da minha faculdade, eu já estava me preparando para estar trabalhando em clínica. E logo quando eu me formei, eu já fui convidada para trabalhar numa clínica, só que era em psicoterapia, que eu já estava terminando minha formação, terminando o curso de psicologia, eu já estava junto fazendo um curso de formação em psicologia transpessoal,
formação como terapeuta, mas imediata, a primeira oportunidade que eu tive foi para trabalhar em psicodiagnóstico. Então foi uma mexida na época, mas eu achei muito importante não perder aquela oportunidade. Aí eu me direcionei todo um estudo, supervisão, todo voltado para conhecer mais sobre o trabalho de psicodiagnóstico. Eu sempre fui muito exigente comigo mesma. Logo após, já teve a possibilidade, a oportunidade de estar trabalhando no hospital psiquiátrico e na prefeitura municipal na área de saúde pública. Então, foram outros desafios que me levaram a estudar várias outras áreas dentro da psicologia. Então, chegou um ponto em que eu me tornei generalista, não porque tinha sido uma opção inicial de atender criança, idosos, adolescentes, atender numa escola, fazer palestra, não era essa a minha opção. Mas na saúde pública, quando a demanda surgia, exigia que o profissional se preparasse para aquilo. E como eu tinha uma exigência muito grande em querer fazer o melhor e muito baseada em resultados, então eu fui trilhando meu caminho, sempre fazendo várias outras formações. Foi muito prazeroso porque eu tive a oportunidade e a experiência de atender um número enorme de pessoas, passar por desafios enormes, Muitos aprendizados, porque né? foram anos e anos em saúde pública e hospital psiquiátrico, mas sempre eu fui muito respaldada pelos cursos e sempre tive bons supervisores e mentores, e isso foi me direcionando cada vez mais para ficar muito realizada com os meus resultados. Então, acabou que eu me direcionei para o meu trabalho ele é norteado pelo resultado que ele tem. Foi sempre assim que foi me dando mais e mais motivação para continuar. E hoje, num momento muito especial, que já posso direcionar meu trabalho para um momento mais prazeroso, sem tanta preocupação de estar com uma agenda super lotada, trabalhando em saúde pública, eu dei aula também na universidade por um tempo. Então, hoje eu vejo o quanto é prazeroso poder estar trabalhando e contribuindo para as pessoas. E estar aqui faz parte deste meu trabalho, para também outras pessoas se beneficiarem dessas informações, dessas orientações. Acho que o teu trabalho nesse podcast é fantástico para essa contribuição, viu, André? Gratidão por todo o carinho, Alci. Mas dentro de tudo que você aprofundou muito em depressão, não é mesmo? Isso. É que durante toda essa trajetória profissional, a maior incidência de diagnóstico foi o da depressão. E isso foi me instigando cada vez mais a poder estudar e aprofundar. E também muito cedo, dentro dessa trajetória, eu me identifiquei com a abordagem da psicologia transpessoal. E uma das áreas que a psicologia transpessoal mais estuda é sobre a depressão, estados alterados de consciência, depressão e tendências suicidas. Então, uma coisa casou com a outra e até hoje eu tenho muita satisfação, muito prazer, principalmente porque o resultado é muito positivo e as pessoas precisam desse resultado. Mas me conta uma coisa, quando distinguir que a depressão, a tristeza viram a depressão? Quando que... Tem alguns sintomas que é fácil de identificar. Porque a depressão não é só uma tristeza passageira seguida de uma situação que aconteceu. A depressão, ela tem vários sintomas. E é uma tristeza contínua, é frequente, você vai considerar assim que tem mais de 2, 3 semanas que a pessoa está em depressão e
é a tristeza, é a insônia, é a ansiedade, é uma irritabilidade. São muitos São fatores, vários né? sintomas que a pessoa apresenta, a fadiga, a desmotivação, a desesperança. Então, são vários fatores que contribuem para que você feche um diagnóstico que aquela pessoa está em depressão. E são vários tipos de depressão. Maravilha. E tem, assim, claramente uma coisa que você fala assim, é depressão. Um sintoma que você bate o olho e fala, essa pessoa está com depressão. A desmotivação, desesperança, a fadiga, a falta de energia são pontos muito importantes, porque a depressão nem sempre aparece como uma tristeza. Às vezes a pessoa tem uma depressão camuflada, mascarada. A pessoa trabalha, tem uma atividade, é super produtiva, mas quando ela está na intimidade, ela tem uma fadiga, um cansaço, é uma repetição da fala desta pessoa, de falar o quanto está cansada. Então, a fadiga, a falta de esperança, a desmotivação ou aquela anestesia afetiva, ou seja, a pessoa tanto, como que você está nem nas suas próprias conquistas, ela vibra, tá tudo bem, nem tá muito bem e nem nunca tá mal. Então, você percebe que aquela pessoa ela está num quadro depressivo. Outros já fica tão evidente porque a pessoa está com uma tristeza contínua, uma ansiedade, ou está com insônias. Então, você já percebe que vários sintomas. A mascarada, não, você precisa pegar que a pessoa tem alguns pontos que são decisivos em dizer que a pessoa está com uma depressão, no quadro de depressão. Alci, mas uma pessoa pode ter tudo e mesmo assim ainda ter depressão? Sim, é isso que muitas vezes a pessoa fala, eu tenho até vergonha de falar, porque eu não tenho por que falar que eu estou com depressão. Tenho tudo, as coisas todas na minha vida fluem bem, só que eu não acho graça em nada, não tenho vontade, ela manifesta fuga, vontade de mudar, ela está numa cidade, ela quer mudar para outra, ou quer mudar de país, e ela não consegue encontrar o propósito, porque o propósito de vida é muito mais profundo do que a satisfação das realizações materiais. E nós estamos condicionados, né, a medir a satisfação e a realização da pessoa pela manifestação das coisas materiais, do sucesso, e, de repente, a consciência desse propósito mais profundo é que faz a grande diferença. Entendi. Entendeu? Mas por que é tão difícil as pessoas entenderem que até quem tem tudo ainda pode adoecer? Porque é um pouco complicado as pessoas entenderem isso, não é mesmo? É complicado, mas passa a não ser quando a pessoa começa a sentir que ela tem. O que é ter tudo? Ter tudo é o quê? Ter um relacionamento aparentemente estável, é ter uma condição financeira estável, muito boa, condição profissional. E o que está faltando que não completa esse tudo? Entendi. Entende? Então, é difícil, às vezes, a pessoa que está de fora olhar e não entender por que que ela não se sente feliz mesmo tendo tudo. É porque algo falta dentro dela. Mas não é só a questão emocional ou espiritual. É também uma questão orgânica, Entendi. que também nós temos várias disfunções que acontece abaixo de serotonina, várias situações sono, que né? acontecem no nosso corpo, distúrbio hormonal, várias manifestações físicas que provocam também esse sentimento de desinteresse, de desmotivação e de tristeza contínua. E tem um sinal de depressão que passa despercebido pela maioria das pessoas?
O sinal de depressão que aparentemente passa despercebido é essa depressão, que eu considero a depressão camuflada ou mascarada, porque a pessoa, você encontra com a pessoa, ela está alegre, ela está comunicativa, ela posta nas redes sociais feliz, ela produz muito bem, com muita competência no trabalho. Então, essa é a mais difícil para você identificar, porque essa você vai perceber nas entrelinhas do comportamento da pessoa. Seria esse cansaço, ou de repente a pessoa não consegue vibrar nem com as coisas positivas, mas também não se comove muito com o que está acontecendo. Você vê nas entrelinhas a falta de esperança, é uma desesperança que a pessoa tem, que nada vai mudar, o sistema não vai mudar. Mas você vê muito de uma forma muito sutil. Isso é possível quando a pessoa tem uma experiência, um conhecimento para identificar. Essa eu acho que é a parte mais difícil, porque aquela pessoa que chega ao consultório ou que está em casa, dorme até tarde, não consegue levantar cedo, não consegue fazer uma atividade física, não se alegra com os seus resultados, não tem um planejamento de algo que queira conquistar. Esta pessoa é fácil de você identificar. Ela não está muito bem, ela deve estar desenvolvendo um quadro de depressão. E às vezes a pessoa passa anos sem perceber que ela está num quadro de depressão. Os familiares, os amigos, passam a entender que aquela é a personalidade da pessoa. E ela fica com dificuldade de concentração, vai no médico, acha que é TDAH, ou às vezes ela gosta de ficar mais isolada, não interage nas reuniões sociais. Essa tem um espectro autista, porque hoje está sendo muito falado. Mas, na realidade, a pessoa carrega uma depressão crônica que nem ela mesma tem né? uma identificação. Sabe. E é um sofrimento porque ela não consegue o resultado que ela quer profissionalmente por essa baixa de energia. Então, ela não consegue, ela se frustra, ela começa a se culpar, ela começa a baixa autoestima, ela começa a achar que ela não é tão boa. Então, aí vai virando uma bola de neve, porque os sintomas que ela tem da depressão provocam esses resultados. E esses resultados, somando a esses sintomas, reforça que a vida dela é uma porcaria mesmo. Então, vai vivendo um dia após o outro aquela situação. Esse caso também é muito comum e muitas pessoas vivenciam e nem identificam que poderia ser tratado. E é tratado e tem um resultado muito positivo. É um tratamento que precisa ser feito e realmente tem um resultado positivo. Mas até esta pessoa compreender e aceitar, tem todo um trabalho Então é anterior. possível que quem mais sorri pode estar sofrendo e muito, né? Sim, sim. Às vezes a pessoa está sorrindo, também tem a depressão bipolar, que a pessoa está numa fase de mania, então ela está um pensamento acelerado, tudo está acontecendo, ela está super dinâmica, e tem muitas pessoas que são muito produtivas, inteligentes, são profissionais e as coisas acontecem. Só que oscila nesse momento, pode acontecer de não só ir tá na euforia, na mania, e depois cai em depressão. Tem um momento que ela pode oscilar, de ter alguns momentos de baixa de autoestima muito grande, uma desmotivação. E como ela está com a mente muito acelerada, ninguém percebe que ela pode estar num quadro depressivo. E pode estar dentro desse diagnóstico de bipolaridade e ninguém perceber que a pessoa ela conversa, ela ri, ela é super animada, tal, e de repente você toma conhecimento que a pessoa se suicidou. Sim, mas como que uma pessoa consegue esconder
por tanto tempo isso? Não é intencional, a pessoa não esconde porque ela quer esconder. Ela É isso que eu está tinha na minha dúvida. engrenagem da vida. Uhum. Ela está, ou ela precisa de trabalhar, ou ela está dentro de um contexto de família, de profissão, e ela está nessa engrenagem. E como interromper essa engrenagem para perguntar para si mesmo o que está acontecendo que eu não estou tão feliz assim? O que será que está tudo funcionando? Eu estou trabalhando, estou produzindo, estou ganhando dinheiro, e dentro de mim eu não sinto essa. Tem momentos que ela se questiona se ela não é uma farsa, porque ela se questiona porque dentro dela ela não sente tão bem quanto ela aparenta para todo mundo, mas isso não é intencional. E ela não tem recursos para identificar. Essa família percebe isso? Muitas vezes a família também está no mesmo contexto, acostumado com a pessoa ser assim, acredita que é a personalidade da pessoa, e a família não tem também conhecimento profundo para entender que aquilo pode ser uma doença e que ela está manifestando uma doença. Então acha que a personalidade, ela faz tudo isso, depois ela é muito queixosa, ela vai queixar que está cansada ou que não está, que não acha tanta graça porque já está exaurida de tanto contato com as pessoas, não tem entendimento que aquilo é um quadro depressivo. Uhum. Então, não é intencional que a pessoa faz para simular essa depressão. Porque quando está mesmo, que ela está não que ela não esteja mesmo, ela também está nesses quadros, um quadro de depressão. Mas quando ela está mesmo muito triste, no aprofundamento dessa depressão, ela não consegue simular que está tudo bem. Entendi. É outro tipo de depressão, né? Entendi. Essas que é a bipolaridade que oscila, a depressão camuflada, que é a depressão mascarada, Sim. é diferente, né? E o que a gente nunca deve dizer para uma pessoa com depressão? Que eu fico pensando, assim, como que as pessoas que estão ali perto, tá vendo que aquela pessoa está num quadro depressivo, não tá legal, e às vezes não encontra tanto Palavras, um né? apoio legal, né? O que não deve nunca dizer para uma pessoa que está num quadro depressivo que ela está com falta de vontade ou que é bobagem o que ela está sentindo, que é só ela virar uma É chavinha falta de fé, falta de fé, ela vira uma chavinha, a vida continua, vai porque trabalhar, vai que tem falta do trabalhar, você está com serviço, preguiça, você não tem, você aí a quer pessoa vai encostar, desmoronando, né? não, isso é uma coisa que não é Acaba muito ruim. agravando. É, acaba reforçando o sentimento de autoestima baixa que a pessoa já está. Uhum. Então, o quadro de depressão, ela é uma síndrome, né? São vários Uhum. sintomas que estão ligados às questões emocionais, ao corpo físico, ao contexto que ela vive, ao contexto genético. Então, não é uma coisa específica de falar assim, você está assim, que bobagem é essa? Você está chateado porque o teu relacionamento rompeu ou que você teve essa perda? Que bobagem é essa? Não tem como. A pessoa que está em depressão precisa ser olhada. O que realmente está acontecendo com ela naquele momento e ela precisa também aceitar ajuda, porque ela pode fazer muito por ela, mas é aquela frase, né? Ela sozinha, ela pode ir rápido, mas em conjunto ela vai longe. Uhum. Então, em conjunto, uma equipe trabalhando junto, profissionais competentes, terapeutas, psiquiatras, médicos, porque também tem doenças físicas que são identificadas no médico clínico que também pode provocar uma depressão. Então, tem que ter uma equipe de profissionais acompanhando essa pessoa.
E quando os pensamentos vão ficando mais sérios, a pessoa vai ficando mais depressiva, esses pensamentos podem agravar mais ainda, né? Essa depressão tem que ser levado a sério, né? Não pode ser. Um dos sintomas da pessoa que tem depressão são pensamentos negativos, pessimistas, e às vezes ela precisa, diante de um tratamento, de um acompanhamento, compreender que esses pensamentos fazem parte de um dos sintomas da doença que está manifestando. Ela precisa entender isto para poder, E que inclusive, tipo de lidar. pensamento a pessoa pode ter, assim, grave? Ela pode pensar que ela é uma pessoa inútil, que nada que ela faz é realmente bom, e muitos é um sentimento de ser rejeitada, abandonado, que as pessoas não a aceitam como ela é. E que a vida não tem solução, porque o sistema político, o sistema econômico é da forma que está para pior. Essas pessoas, se for uma pessoa que tem um nível de informação e de conhecimento, ela tem um discurso muito convincente de que a vida está uma porcaria, que não tem solução. Qualquer possibilidade que você fale com ela consegue direcionar por um desastre, aquela situação, não, isso não dá no momento que nós estamos, e é sempre, não é este governo ou outro governo, ela sempre, quando está nesse quadro, ela tem sempre uma justificativa negativa de desesperança, não é uma pessoa que olha para o que pode ser feito, o que pode ser mudado, quais são os resultados que a gente pode conseguir diante desse desafio. Ela olha especificamente para o que não vai dar certo. Isso é um pensamento próprio de quem tem que tem a depressão. Sim. E a pessoa costuma pensar até mesmo em tirar a própria vida. Os sentimentos de desejo de morte também é um dos sintomas. E às vezes a tristeza tá muito grande, ela não se sente compreendida. Ela não se sente compreendida, então a vontade, o desejo de morte passa muitas vezes pela cabeça, até ideações suicidas. O que seria ideações suicidas? Ficar imaginando como que ela poderia Dar fim à dar fim própria dor, à né? própria dor. Ela chega num ponto que pensa que é melhor as pessoas que estão perto, melhor viver sem ela. Ela pensa que não tem saída. Sempre a pessoa que pensa, tem ideações suicidas ou pensamento de morte, ela está numa sensação interna de que ela está numa situação sem saída. E como ela está numa situação sem saída e a dor é grande emocional a qual ela está, então ela vê que a única possibilidade que ela teria seria dar um fim na própria vida. Mas é bom eu sempre gosto de falar nesse momento, porque todas as pessoas que tentam suicídio, na realidade, elas não querem matar o próprio corpo, elas querem terminar, finalizar, por um fim numa situação, num sofrimento, Na dor, numa né? dor profunda que ela não vê saída. E estudos de escritos deixados por pacientes que tentaram suicídio ou até suicidaram, mostram que a pessoa, quando faz isso e toma consciência que ela fez com o próprio corpo, ela tem um arrependimento muito grande. Então, é baseado nesses estudos É um impulso também, que né? conclui-se que, na realidade, ela não quer matar o próprio corpo. É um impulso. E, geralmente, a pessoa está nessa fase de depressão, de dor profunda, e também um pensamento acelerado, muito típico da depressão bipolar. Então, ela tem aquela energia para tomar uma atitude, é impossível. O bipolar, ele tem muita impulsividade.
Então, age muito sem pensar. Então, aquilo dentro da pessoa faz com que ela tenha uma atitude que já está acompanhando, não é daquele momento, mas a atitude, o ato é diante desse misto de sentimentos. Uhum. E tem alguma frase que essa pessoa fala e não pode ser deixada de levar a sério? Muitas pessoas tem aquela quem fala muito, tem um mito, né, que fala quem fala que vai se matar nunca faz, quem fala não faz. Então eu digo o seguinte, leve a sério, porque a pessoa está falando, não quer dizer que ela não vai fazer, mas ela está falando de um sentimento que ela tem. Ela realmente está se sentindo numa situação que ela não consegue ver uma saída. Então ela repete muito que ela tem vontade, que ela vai fazer. Então não deve menosprezar. Não deve Mesmo menosprezar. parecendo um desabafo, deve ser levado a sério. Desabafo, e muitas vezes as pessoas entendem como uma chantagem emocional. Muitos familiares acham, é uma chantagem, vai morrer nada. Tal. A pessoa está dando grito de socorro, pedindo socorro. Ela precisa de um tratamento. Ela não precisa de uma lição de moral. Ela está precisando de um tratamento. Entende? Mas pela ignorância ou desconhecimento, às vezes, dos familiares, não valorizam a expressão da pessoa. Tem uma pergunta que muita gente tem, assim, uma dúvida que muita gente tem, por que falar sobre suicídio incentiva, né? Eu fico pensando isso, é importante que a gente fale sobre, né? Para trazer essa conscientização. Porque é como se falar muito, mostrar muitas notícias de quantos suicídios, porque é um número muito significativo de suicídios que existem no momento. E ficar falando pode estimular as pessoas que já têm esse pensamento e que estimula a pensar assim. Então, Encorajar, você fala? É possível fazer, porque vai estimular quem realmente está num processo de doença também. Então, tem esse pensamento. Então, como fazer essa pergunta para alguém assim, que você já está meio que sabendo que ela pode estar imaginando que está pensando em suicídio? Como que você chega para essa pessoa e pergunta de uma maneira que não seja ofensiva? Não é ofensivo você perguntar para ela, com tudo isso que você está passando, esses sentimentos que você tem tido, passa pela sua cabeça a vontade de morrer? Aí a pessoa, ela sente, normalmente é muito tranquilo ela falar que passa. E às vezes, nesse momento, ela fala, passa e eu já planejei como vai ser. E quando isso acontece dentro de um processo terapêutico, é uma grande oportunidade para aprofundar e trabalhar essa situação. E dentro da psicologia transpessoal, nós temos uma técnica que ela tem um resultado muito positivo, é uma técnica muito eficiente para trabalhar especificamente essa ideação suicida, que é a técnica de morte e renascimento do ego. Essa técnica foi material de estudo meu enquanto eu fui para o mestrado. Eu fui para o mestrado para fazer uma pesquisa em cima dessa técnica, porque eu já tinha uma experiência muito grande com os pacientes de depressão que passavam por essa técnica e realmente tinham um resultado muito positivo. E as pessoas que tinham de manifestar uma ideação suicida ou que já tinham, inclusive, provocado o suicídio, que passaram por essa técnica,
de todo esse tempo de trabalho que eu tenho, eu nunca tive nenhuma experiência de alguma dessas pessoas que passaram pela técnica ter repetido ou ter entrado nessa situação de querer morrer novamente. Entendi. E essa técnica ela é baseada na experiência da pessoa experienciar a sua própria morte, experienciar a nível emocional. Então, é nesse momento que ela toma consciência que o que ela quer matar não é o corpo, e sim a sua autoimagem. Por isso, é uma técnica de morte e renascimento do ego. O ego aqui no sentido da sua imagem. E se alguém chegar para mim e falar que quero me matar, o que eu faço, Si? É melhor se ela chegar para você e te falar, ótimo, maravilhoso, porque ela está tendo oportunidade de falar. E você pode perguntar para ela como que ela está planejando isso. É um bom caminho de você, ao invés de contestar naquele momento, você está louco, uma vida maravilhosa dessa, né? Então, não é isso. Não é, você vai falar, mas se você vai se matar? Como assim? O que está acontecendo? Como você está planejando isso? Aconteceu, teve um caso que ficou muito marcado. Eu trabalhava na saúde pública e era bem no início, era bem no começo da minha profissão, mas eu já tinha uma dedicação muito grande com esse assunto. E levaram para o meu consultório à noite, já era fora do horário, foi levado de ambulância com policiais, uma pessoa que eles pegaram tentando suicídio em cima numa ponte e tal, e chegaram e me falaram, você atende porque essa pessoa nós pegamos assim, ela algemada com policial. Aí eu falei, eu atendo sim, falei, mas tira a algema, falei, os policiais ficam de fora, ela entra comigo no consultório. Sim. E aí eu falei, opa, mas conta aí como que você estava planejando, o que estava acontecendo. E ela entrou muito revoltada, muito agressiva por ter sido pega nessa situação, mas falou, olha, não adianta você conversar nada comigo, porque eu já tomei a decisão. Eu falei, ok, não tem problema, eu quero só saber, já que você está aqui comigo na minha frente, me conta aí como é que você estava tentando tal, ou estava planejando em fazer. Aí ela tirou dentro da botina, era um rapaz, tirou dentro da botina um vidro de veneno e do outro lado não sei se era um punhal, alguma coisa assim. E eles tinham ficado com uma arma que ele estava na mão. Então, ele estava com muita decisão, se uma coisa não funcionasse, aí colocou aqui e falou, olha, isso aqui eles não pegaram, e eu, de qualquer forma, vou fazer isso. Então, aí eu falei, eu imagino que você deva estar com uma dor muito grande, porque para você fazer isso é uma coragem muito grande. E nesse momento, aí ele foi falar da dor. A hora que eu falei, imagino que você está com uma dor muito grande. Aí ele foi contar dessa dor. E ele contando dessa dor, eu fui conduzindo para que ele entrasse nessa técnica de morte e renascimento do ego. E foi de uma forma muito natural, ele foi entrando nessa técnica e vivenciou a experiência da própria morte. E nesse momento ele se emocionou muito, e quando eu conduzi de volta, que ele volta ao estado de consciência normal, ele fala, coloca na minha mesa, entrega, ele fala, olha, eu nunca mais vou fazer isso comigo. Então, essa foi uma das experiências muito marcantes, porque eu esperava que eu iria ter que ter vários encontros. Essa técnica, ela tem um pouco de hipnose? Ela é uma técnica que tem uma condução, não é uma hipnose profunda, mas ela tem uma condução para que a pessoa entre na técnica. Mas ela tem total consciência de tudo que está passando e lembra depois do que vivenciou. Entendi. Então, essa técnica ela pode vivenciar uma vez e nunca mais voltar a ter ideações suicidas e nem desejo de morte, como às vezes precisa vivenciá-la
mais e mais vezes, mas o resultado é muito positivo. E a família nessa história toda, Alci? O que a família não deve, o erro que a família não deve cometer? É menosprezar que aquela pessoa está passando por uma dor. O que acontece muitas vezes é que a família sente culpado também, ela sente culpa como se ela não estivesse dando conta da situação ou ela contribuiu com alguma coisa. Então é uma mistura de sentimentos. Quando é possível atender a família e a pessoa, é muito importante redistribuir a doença entre a família. O que é parte de cada um? Porque a família também está adoecida, ela está cheia de culpa, não soube como conduzir. Então, essa angústia de perceber que alguém está ali, que está em sofrimento e que eles não sabem como fazer, o que fazer para tirar aquela pessoa daquela condição, faz com que elas mantém uma atitude de negação. Uhum. Muitas vezes isso acontece. Depressão muda muito o que a percepção que ela tem dela mesma, não é mesmo? Muda muito a percepção que ela tem dela mesma. É como se ela estivesse com um óculos dela e do mundo. Por isso que durante um processo de terapia, o terapeuta vai trabalhando para ajudar a pessoa a tirar esse óculos, ela perceber que muito do que ela diz que é, a percepção que ela tem, os pensamentos que ela tem, são resultados de um sintoma de uma doença. Então, o terapeuta vai conduzir para que ela entenda que a hora que ela tirar esse óculos, que está com uma lente embaçada, ela vai poder enxergar o colorido da vida. E a pessoa pode voltar a viver plenamente, Pode não, feliz? Como que funciona esse processo? É a demorado? maioria dos casos a pessoa volta, às vezes no início de um tratamento tem ajuda da medicação e o processo de terapia e orientações para a própria pessoa se ajudar. E com o tempo ela vai necessitando menos ainda do remédio, pode chegar num ponto de não tomar remédio e ver a vida completamente diferente. Então tem tratamento e eu considero que a depressão tem cura. Alguns casos, uma porcentagem muito pequena, que a depressão se arrasta para o resto da vida, mas é possível essa que se arrasta para o resto da vida estar tendo um acompanhamento, um tratamento que melhora pelo menos a qualidade de vida. Agora, a Sim. maior parte é possível tratar. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que tinham um quadro de depressão gravíssimo e que hoje têm vida normal e que não tomam medicação nenhuma, fazem terapia para a busca do autoconhecimento, porque entende que a busca do autoconhecimento, investir em si, é o grande lance para que ela esteja sentindo bem, olhar para si, buscar estar bem. Existe um primeiro passo para tudo isso acontecer, essa melhora, essa pessoa enxergar o seu valor na vida? O primeiro passo, dependendo de onde ela se encontra, dependendo do grau de comprometimento que ela já esteja, é buscar uma ajuda. O primeiro passo é ela reconhecer. Eu digo sempre que, às vezes, o trabalho com o paciente não é tão difícil quanto estimulá-lo para buscar um tratamento, para se comprometer com a sua cura. Porque muitas vezes o paciente chega no consultório é convencido de que não tem cura. Alguém já falou para ele que não tem cura, que ele vai tomar remédio para o resto da vida e que ele vai perder muita sensação de como é ele mesmo. Então, ele já chega sem condição de comprometer com a sua cura. Então, o primeiro passo quando inicia um tratamento é ajudar a pessoa a acreditar
na própria cura. Porque se ela não acredita, o terapeuta vai estar trabalhando para que ela fique bem, ela sempre vai estar com uma resistência contrária para que não tenha um resultado. Ou ela mesma comenta, não, isso aqui não vai ter melhora. Ou ela tem uma recaídazinha com alguma coisa que acontece, um desafio outro, ela repete, não, eu não vou sair dessa situação. Nunca na minha vida vai acontecer tal coisa. Aí você vê que ela deu uma regredida no processo. Sim. E o ponto principal está dentro dela querer estar numa condição melhor. E fazer ela acreditar que é possível. E nós estamos aqui hoje para isso, né, André? Sim, maravilha, Alci. Depois de tantos anos cuidando de pessoas, o que você aprendeu sobre a vontade de viver? Durante todo esse tempo e trabalhando com pessoas e pessoas passando por diversos desafios emocionais e mentais, eu aprendi o seguinte: acorde todos os dias e se comprometa com a tua própria felicidade, com o teu bem, porque nós podemos estar cheio de pessoas, uma multidão em volta, mas é a própria pessoa que faz essa mudança. Não é o melhor profissional do mundo, não é o melhor remédio do mundo, é quando ela quer mudar. Então, esse querer é todos os dias. É todos os dias você estar comprometido em querer estar bem. Aí você vai falar assim, mas como que você vai conseguir esse propósito de estar todos os dias? Quando está no processo, a coisa acontece não é lentamente, passo a passo. Então, você natural, vai né? orientando Passo a pessoa primeiro, se olhar, reconhecer, identificar o que é o lado saudável, que o lado doentio, que aqueles pensamentos intrusivos e aquela falta de motivação não pertence ao lado saudável. Ela conseguir olhar que aquilo pode fazer parte de uma coisa que amanhã não precisa estar nela mais. Então, ela começa a identificar o que é doentio dentro dela, para depois ela falar assim, nossa, eu não sabia que isso, pensei que era assim, que estava tanto tempo com aquele sentimento. Então você começa gradativamente dando orientação, recursos, técnicas que você vai trabalhando com a pessoa para que ela tome consciência dessa possibilidade de mudança, e a mudança sempre é para melhor. Entendi, Alci. E para terminar, eu queria que você falasse diretamente com quem está nos assistindo e falasse para quem está sentindo uma dor muito grande e não consegue enxergar uma saída. Bom, primeiro momento, eu digo assim, a vida, ela não é estática e fixa, ela flui todo o tempo. Nada que acontece agora é para sempre. Então, tudo flui o tempo todo. A vida, ela vai fluindo. Então, essa ideia de que esse sofrimento não tem saída, ou que você não consegue algo diferente, é uma situação, é um sentimento que existe dentro de você, e eu reconheço que existe, mas ele não é algo autêntico, ele não te pertence, ele não faz parte da sua essência. Na sua essência, você é uma pessoa saudável, e você pode ser saudável cuidando dessa dor que está dentro de você. A vida flui o tempo todo, nada é estático. Tudo está acontecendo aqui e agora. Nesse exato momento, coisas maravilhosas estão acontecendo e coisas melhores estão por vir, porque a vida flui assim. Cuide bem de você, viva a tua vida aqui e agora. Nós somos responsáveis por isso. A autorresponsabilidade é o primeiro passo para você fazer essa mudança. Que maravilha, Alci. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu conhecimento e por tantos anos cuidando, né, do ser humano, né?
Muito obrigado mesmo. Foi um prazer te receber André, aqui. eu que agradeço essa oportunidade. Acho que eu sinto isso como meu maior propósito de vida, ajudar as pessoas. E estar aqui falando com esse público que está nos assistindo, com você aí agora. É maravilhoso poder contribuir, que mesmo que não muitas pessoas não entendam ou não concordem com o que foi falado, mas se uma pessoa, essas palavras, isso que nós Foi plantada uma falamos, semente, né? fizer uma diferença para a sua vida, para melhor, eu já sinto que eu cumpri o meu propósito. Muito Que obrigada, viu? maravilha. Muito obrigada. Foi um prazer. Prazer. E para você que está com a gente até agora, gratidão, e que você curta, comente, reflita sobre tudo que foi falado e compartilhe também com alguém que precisa. E até o próximo Viagem com Vida.